E se buscarmos ao Senhor, nós iremos encontrar o que há de melhor. Está escrito na tua palavra: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Esta é a palavra do Senhor para todo aquele que busca a tua face, para aquele que busca a tua presença. Então, meu Deus, aqui nesta noite não nos resta outra coisa a não ser buscar a tua presença. Não nos resta, meu Deus, outra coisa a não ser fazer a tua vontade, viver, meu Deus, o que a Escritura Sagrada nos ensina. Oh soberano Deus, nós buscamos a face do Senhor por acreditarmos que verdadeiramente o Senhor é Deus, que verdadeiramente o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que fez os céus, fez a terra, fez todas as coisas por amor a nós, para nos dar liberdade, para nos salvar, para nos libertar, para fazer, meu Deus, da nossa vida o que nós temos de melhor no dia de hoje. E ainda temos, nosso Deus, uma promessa da tua palavra, que é um dia irmos para os céus, e nós não perdemos essa esperança, nós não deixamos essa esperança de lado, não. Oh Deus amado, e cada pessoa que está aqui nesta noite, meu Deus, ela vem buscar a tua face, quer receber uma bênção, um milagre, quer prosperar, pode até ser, meu Deus, mas esta pessoa também, ela acredita no Senhor, ela acredita no Rei dos Reis, ela confia que o Senhor já preparou para ela o que há de melhor, ela acredita que o Senhor já preparou para a vida dela a bênção, sim, meu Deus, maior, que é os céus. Como diz a Escritura Sagrada, o Senhor virá e irá nos arrebatar, Senhor. Oh meu Deus, o Senhor irá nos levar nas nuvens, e nós bendizemos o teu santo nome, por saber que o Senhor vai cumprir esta promessa, por saber, meu Deus, que o Senhor tem cumprido a tua palavra em tudo. O Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta. Meu Deus, o Senhor traz as bênçãos para nós, bênçãos físicas e materiais, e nós entendemos também, nosso Deus, que o Senhor também derrama sobre as nossas vidas a bênção, sim, meu Deus, maior, que é a salvação. E meu Deus, o Senhor nos tira das trevas, nos transportando das trevas para a luz. Foi o que a tua palavra nos ensinou. Jesus Cristo, morrendo lá na cruz, nos transportou, meu Deus, das trevas para a luz, nos tirou do lamaçal do pecado, nos tirou, meu Deus, da injustiça do pecado, e nos colocou em uma posição aonde nós podemos viver melhor. Mas não é só aqui, meu Deus, eu repito, o Senhor tem preparado uma bênção maior, que é o céu, para aquele que te aceitar, meu Deus, para aquela pessoa que coloca o Senhor como Senhor e Salvador da vida dela, para aquele que se arrepende dos pecados, como João Batista pregava, como o Senhor Jesus pregava, como os apóstolos também pregavam: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Oh meu Deus, nós que aqui estamos, viemos por causa do arrependimento, porque, meu Deus, já nos arrependemos. Oh meu Deus, mas nós queremos continuar na tua presença, nós não queremos, meu Deus, viver fora da presença do Senhor, não. Nós queremos e precisamos estarmos ligados ao Senhor, e assim nós te pedimos, nosso Deus, vem, Senhor, vem nos ajudar nesta caminhada. Oh meu Deus, como o Senhor diz na tua palavra, o Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, nós estamos buscando a tua face. Jesus, nós até negamos a nós mesmos para vivermos a tua presença. O Senhor chegou a dizer que a porta é estreita, se for preciso, nós sim vamos passar pela porta estreita, meu Deus, mesmo tendo dificuldades, mas nós não iremos desistir do Senhor, não desistiremos da tua presença, não, nosso Deus, permaneceremos firmes
firmados no Senhor, permaneceremos, nosso Deus, ligados em Ti. Meu Deus, o que nós temos em nossos corações, Senhor Deus, a vontade, o desejo que nós temos, porque, meu Deus, melhor é estarmos na Tua presença, melhor, meu Deus, é fazermos a Tua vontade, melhor, meu Deus, é vivermos para o Senhor. E por isso, meu Deus, nós estamos aqui na Tua casa Te buscando, soberano Deus. Nós acreditamos que o Senhor nunca falhou conosco, e não vai ser hoje, meu Deus, que o Senhor irá falhar, e não vai ser hoje, meu Deus, que o Senhor vai, meu Deus, nos deixar na mão. Não, nosso Deus, hoje certamente o Senhor mais uma vez cuidará de cada um de nós, e nós Te louvamos, nosso Deus, reconhecendo que o Senhor há de trabalhar ao nosso favor, que o Senhor, meu Deus, há de fazer algo, meu Deus, que nos abençoará. Aleluia, Senhor, confiamos em Ti, nosso Deus. Declare: Pai, eu confio no Teu amor. Pai, como eu confio no Teu amor. Pai, diga para Ele: Pai, como eu confio no Teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador, o Senhor é Deus galardoador. Para aqueles que confiam, mais uma vez, Pai, como eu confio no Teu amor. Pai, diga para Ele: como eu confio no Teu amor. Pai, como eu confio no Teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador. Para aqueles que confiam. Pai, muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Diga para Ele: eu não vou duvidar do meu Senhor.
você uma nova chance, uma nova oportunidade. Talvez você até tenha pecado, tenha errado, saído dos trilhos, mas Jesus, ele fala: volta para casa. É o que ele quer que você faça, que você volte não só para o caminho, volte a confiar, volte a acreditar, volte a sonhar, volte a olhar para um Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que ama você, aquele que cuida de você, aquele que está ao teu lado, que nunca te abandonou. O mundo pode te deixar, como está escrito, uma mãe, ela pode até se esquecer do filho. Oh, meu irmão, minha irmã, mas Deus não se esquece. Ele não se esquece dos escolhidos dele, não. Confia no poder de Deus. Se você puder, repita comigo, diga: meu Deus, eu voltarei a confiar no Senhor. Diga: meu Deus, eu confio na tua palavra. Diga: meu Deus, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Por isso eu não vou duvidar do teu grande amor. Coloca as mãos sobre o teu coração e canta comigo: Pai, como eu confio no teu amor. Diga isso de todo o seu coração. Como eu confio no teu favor, Pai. O Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Hebreus capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz que é necessário que nós creiamos que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Acredite, creia, Ele tem um galardão para você. E naquele contexto ali, Ele está falando da salvação, Ele está falando do céu. Depois você vai poder ler Hebreus capítulo 10, 11 e 12. Ali te leva a acreditar no céu, te leva a ter uma esperança do porvir. Então acredite e não duvide, mas confia no favor de Deus, confia no Senhor. Diga para Ele: como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio, Pai, aleluia. Como eu confio no teu favor, Pai. O Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram, Pai. Muitos tentaram, mas não conseguiram, Pai. Muitos ficaram à beira do caminho, Pai. Mas eu não vou ser assim, Pai. Eu vou até o fim, Pai. Diga para Ele: eu vou até o fim. E eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Esse Deus poderoso que abre porta e fecha a porta quando quer, e abre porta e fecha a porta quando. Aleluia, Senhor. Nós acreditamos na tua palavra, nosso Deus. Eu seria louco em duvidar desse Deus que não falhou, desse Deus que não falhou e nem falhará. Mais uma vez declare: eu não vou duvidar do meu Senhor. Eu não vou duvidar do meu Senhor. O meu Senhor, Ele abre porta para você nessa noite, e abre porta e fecha a porta quando quer. Ah, meu Deus, nós acreditamos em Ti. Eu seria louco em duvidar. O Deus que não falhou e nem falhará, desse Deus que não falhou e nem falhará, desse Deus que não falhou e nem falhará, desse
seu irmão, dá uma boa noite para ele, dá um graça e paz. Pega na mão aí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas e assim por diante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, sai do seu lugar, diga para o teu irmão, para a tua irmã, você tem um grande valor. Deus, Ele está dentro de você. Diga para ele assim, ó, dentro de você habita algo maravilhoso. É isso aí, povo de Deus, povo abençoado, aleluia. Você tem um grande valor, meu irmão, em nome de Cristo, amém. Podem se sentar em nome de Jesus. Abram a Bíblia de vocês lá no livro de Josué. Josué, capítulo de número 1. Eu estou já há uma semana falando sobre Josué. 2 textos que eu estou usando recentemente, estou pregando sobre ele, é lá no livro de João, capítulo 14, versículo 26, que ele fala que o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar e também irá nos lembrar de todas as coisas. E depois, eu não sei se o Espírito Santo falar ao meu coração, pregarei novamente essa semana, mas tem um tempo. E também estou falando sobre Josué e o propósito, como eu até preguei domingo passado, também falei, levante-se. Nós precisamos nos levantar, estar de pé. E eu quero que você se levante, não fisicamente, não que você não possa, mas agora você vai ficar aí sentado na sua poltrona, enquanto espiritualmente nós vamos aprender e, se for necessário, você vai se levantar. Se for necessário, você vai chegar a um lugar ou a uma posição que você antes talvez não estava. Talvez você estava enfrentando uma dificuldade para fazer as coisas de Deus, para buscar o reino de Deus. Mas hoje, se você confiar, você pode buscar e você pode se achegar, se aproximar dele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche os teus olhos e diga comigo assim: diga, Espírito Santo, o Senhor me ensina e também me lembra todas as coisas. Por isso, nesta noite, que na minha vida comece coisas novas, através dos ensinamentos que eu receberei. Diga obrigado, meu Deus. Diga glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Josué, capítulo de número 1, abram lá, por favor. Aqui em Josué, capítulo de número 1, nós temos um grande ensinamento. Deixa eu resumir aqui para vocês. A Bíblia nos ensina que Moisés havia morrido. Moisés morreu, todo mundo chega do seu tempo, tem a sua hora. E depois da morte de Moisés, a Bíblia diz que o povo ficou pranteando. Lá no capítulo 34, versículo 8 de Deuteronômio, que é o livro anterior, a Bíblia explica que eles passaram 30 dias pranteando. Não há erro e nem pecado prantear por alguém. É importante, isso mostra o amor, a consideração, o carinho que você tem pela pessoa. Só que você não pode deixar de viver porque uma pessoa, um homem, uma mulher, seja lá quem for, esta pessoa, ela parou de viver. Apesar de que em alguns casos tem gente que está no lugar melhor do que a gente, está lá na glória. Você perdeu talvez um ente querido, não vou dizer nem perdeu, a gente fala perder, mas biblicamente falando, se você é cristão e você falece, você morre, você está sendo promovido para um lugar melhor. Porque todos nós que estamos aqui, o que nós queremos? Nós não queremos viver com Jesus, envelhecer, ficar com os cabelos branquinhos, e depois morrer com Jesus, não é assim? E se acontecer isso com vocês, vai demorar muito, vai ou não vai? Fala assim, em nome de Jesus. Vai demorar. Aí, acontecendo isso com você, você vai ficar triste ou vai ficar feliz? Pastor, mas depois que eu morrer, a vida, o corpo acaba aqui, mas a sua alma e o teu espírito é eterno. Você vai ter alegria, você vai dizer: olha, permanecer firme até o fim, e hoje estou aqui só para esperar o grande dia, e receber a coroa da vida. Eu quero isso para a minha vida. Hoje eu tenho 39 anos, 39, vivendo o dobro, 78, não quero viver mais, eu quero viver até os 90, 100, se eu tiver saúde até os 120, só para dar trabalho para o INSS. Eu quero viver muito, com saúde, mas eu quero dizer para você, mas chegou o dia, e Deus me levou, louvado seja Deus. E se Deus me levar novo, eu sou jovem, tá? 39 anos, menino ainda, e se Deus resolver me levar hoje, eu tenho que estar feliz. Por quê? Porque eu estou com Jesus e vocês também.
Ai meu Deus, o pastor Wander morreu, ai meu Deus do céu, o que vai ser da irmã Mábia? A irmã Mábia, eu creio que ela vai ficar triste, eu espero, né, irmã Mábia? Mas vai sentir saudade, mas ela vai saber, olha, o Wander partiu com Jesus, né? É isso que temos que ter no coração. Mas eu não quero falar só de perda ou perda de um ente querido, mas de perdas que nós temos na vida, porque às vezes perdemos, por exemplo, o emprego. Olha, eu já vi situações, não pessoalmente, vi sendo noticiado nos jornais, fulano de tal entrou na frente de um ônibus para tirar a própria vida, porque tinha perdido o emprego, por perder o emprego, ficou endividada, não é a solução, e a pessoa ela perde a motivação. Casos de pessoas, isso aí eu já vi pessoalmente, casos de pessoas que estão em depressão por causa de um problema muito grande que ele ou ela enfrentou. E olha, vou falar um pouquinho sobre a depressão. Não estou de forma alguma menosprezando a depressão, é algo muito sério, mas você que é cristão, olha, luta para confiar mais em Deus. Se você está em depressão, será que você não está confiando menos do que deveria? Pastor, mas olha, como é que eu vou ficar feliz se as coisas não estão indo bem? Preste bem atenção, você não tem que ficar feliz só se as coisas estão indo bem, você tem que ficar feliz sabendo que Deus é contigo. Nós erramos muito porque nós só ficamos felizes se existe uma bênção. Por exemplo, a pessoa entrou em depressão porque perdeu o emprego, aí ela perdeu a motivação de viver, está errado. Aí se ela conseguir um novo emprego e até melhor, ela fica feliz de novo. E hoje de manhã, vou até pular um pouquinho o texto aqui, hoje de manhã, no finalzinho eu vou comentar isso aqui novamente, mas eu estava até falando com os irmãos, a Bíblia diz que Deus dá vigor ao cansado, né, e Ele dá força. Aí a pessoa, ela renova o vigor dela. Aí lá no livro de Isaías, capítulo de número 40, versículo 31, fala que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão como a águia. Olha o que vai acontecer, você se renovando, mas quem é que vai ser renovado? Quem espera no Senhor. Mas aí a pessoa ela só fica feliz se ela conseguir um emprego de novo, ou seja, ela não estava esperando em Deus. Ah, pastor, meu marido foi embora, o marido voltou, aí eu estou feliz de novo. Então você não estava esperando a sua alegria em Deus, a sua alegria estava no marido, ou na mulher, ou no filho, ou na saúde. Você está entendendo? E é um erro muito grande nosso, porque muitas vezes, como eu disse, nós passamos a confiar nos homens, e ao confiarmos nos homens, nós cometemos o maior erro da nossa vida, que é deixar de confiar em Deus. Pastor, mas eu não posso confiar em ninguém? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. A Bíblia não está dizendo que você não possa confiar em ninguém, ela está dizendo que confia e faz do seu braço, e faz da capacidade humana a sua força. A gente pega só um pedaço do versículo e não pega o resto, né? Então, quando eu posso confiar, vocês, pastor, eu vim de Uber para casa hoje, para a igreja hoje, então você confiou no motorista, não é verdade? Você veio dirigindo, você confiou em quem fabricou o seu carro. Só que o texto não está falando desse tipo de confiança, mas de você, como homem, confiar na força do seu próprio braço, na sua própria capacidade. E Deus quer que você confie apenas nele. Voltando aqui para o Josué capítulo 1, versículo 1 também, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: olha o que saiu da boca do próprio Deus, versículo 2: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Sabe o que a Bíblia Sagrada está ensinando aqui? Que o próprio Deus não quer que você fique prostrado. Aqui não era um profeta, nada contra o profeta, porque o profeta, ele fala sendo usado por Deus, mas é que o próprio Deus apareceu diretamente para o Josué. Para quê? Para dizer: ô Josué, se levante. Josué, levante, porque acabou, Moisés morreu. E quando ele fala, Moisés está morto, e ele dá uma ordem para que eles continuem a caminhada, até mesmo atravessando o Rio Jordão, colocando a planta dos pés em lugares novos. Sabe o que Deus está dizendo? Ô Josué, está na hora de você deixar o seu passado
e começar a viver o presente. Pegar esse presente que você tem, que falando de presente do momento atual, fazer dele algo bom para a sua vida. Lembra que eu preguei no domingo passado falando: na sua mão direita está a vida longa, longevidade, aumento de dias, Provérbios capítulo 3, versículo 16. Na sua mão esquerda, riquezas e honra. O que a Bíblia quer dizer com isso? Nas obras das tuas mãos, Deus colocou nas suas mãos a capacidade de prosperar, a capacidade de ser feliz, a capacidade de viver bem. Agora você fica olhando para o passado e não olha para a capacidade que você tem agora, neste momento, para a força que você tem agora, para as habilidades que Deus já te deu e que talvez você se esqueceu. Eu vou te falar uma coisa: é muito frustrante você saber que você pode fazer algo ou poderia fazer algo e às vezes você não faz. Eu conversava com um pastor outro dia. Eu deixei de fazer algo há um tempo atrás e tive, vamos dizer assim, um prejuízo. Não foi um prejuízo porque eu não perdi em si, mas eu percebi o quanto eu poderia ter ganhado se eu não tivesse parado de fazer o que eu fiz. O que foi, pastor? Vou deixar vocês curiosos. Mas eu só quero dizer o seguinte: passou 2 anos e eu olhei e falei: olha, por que eu parei? Eu lembro que enquanto que eu parei, porque enfrentei um problema particular, não vou entrar em detalhe, e ele deu uma desanimada, né? Passou, foi há 2 anos atrás, não 2 anos atrás não, foi 2 anos que eu falo do tempo que eu parei para o tempo que eu recomecei. Mas o que eu quero dizer para você: quantas vezes o tempo passou para você e você fala: se eu não tivesse parado, eu já estava lá em tal lugar. A faculdade, há 5 anos atrás, quando você trancou ela, se você tivesse continuado, já estava formado. É claro que a gente sabe que existem situações, não tem dinheiro, etc. Mas eu estou falando muitas vezes das nossas desistências. Então, quando Deus fala: Josué, levanta-te, Deus está dizendo: Josué, está na hora de você olhar para frente. Ele fala: levanta-te, pois agora passa esse Jordão. Ele coloca um alvo para Josué. Deus também colocou um alvo para você. E eu posso te garantir uma coisa: o seu alvo não está no passado, porque você não pode voltar no passado. O seu alvo está no futuro. E sabe quando é que é o teu futuro? O futuro é quando? Amanhã? Daqui 20 anos? Daqui 50 anos? Também. Mas o teu futuro está daqui 1 hora, sabia? Daqui 1 hora é futuro ou é presente ou é passado? Futuro. Passou só 1 hora. Só. O que Deus quer dizer, e o que eu quero dizer para você também, é que você tem que se levantar, olhar adiante. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, no capítulo de número 3, abram lá por favor, ele falando do ministério da vida dele com Deus, o apóstolo Paulo, ele faz o seguinte comentário. Filipenses, capítulo 3, versículo de número 12. Olha o que diz aqui a Escritura Sagrada. Quem encontrou aí, diga amém. E só uma pessoa encontrou. Quem não encontrou, diga misericórdia, me espera. Pera aí, não viu? Pera aí, ó, pera aí. Tá aí, né? Filipenses está lá no finalzinho da Bíblia. Filipenses capítulo 3, versículo de número 12. A palavra de Deus assim nos ensina: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. O apóstolo Paulo estava preso por Cristo, só que ele estava dizendo: olha, eu não alcancei e nem sou perfeito para alcançar, só que eu não parei não, eu não parei, eu estou andando, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas eu prossigo. Prosseguir é não parar, e você não pode parar. Amém? Amém. Repita comigo, diga: eu não posso parar. Eu não posso parar. Ah, mas o jeito que vocês falaram assim, vocês vão parar muito rápido. Fala com mais força, fala: eu não posso parar. Eu não posso parar. Amém? Amém. Para não. Não desiste não. Estava lembrando de uma canção, eu cantava muito ela antigamente. Você não pode desistir agora, falta tão pouco pro milagre acontecer. E é assim, falta um pouquinho, e às vezes você está aí desistindo. Deixa o Senhor Deus agir na sua vida, deixa Deus cuidar.
É interessante que Deus fala para o Josué: ô Josué, aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou dar para você. Ou seja, ele mandou Josué caminhar, mas ele também se comprometeu em fazer alguma coisa baseado ou nas atitudes ou nas ações de Josué. Você vai se levantar, você vai levar o povo, e na hora da bênção, eu vou estar ali para te abençoar. Na hora de você colocar ali a planta do teu pé, eu vou dar aquele lugar para você. Não é você que vai tomar, sou eu que vou te dar. Rodeou Jericó. Aquilo ali foi estratégico, gente. Sabe, ele rodeou Jericó. Jericó estava lá no meio. Quando ele rodeou, sabe o que aconteceu? A planta do pé dele passou por tudo ali, ó. Era dele. É o que a palavra de Deus ensina. Pastor, vou rodear o carro do meu vizinho. Está amarrado. Faz isso não. Está amarrado. O que eu estou querendo dizer para você: coloca a tua fé em ação. Pare de se lamentar. Pare de ficar triste. E prossiga. Prosseguir com o quê? Com o que você estava fazendo. Claro, desde que esteja na palavra de Deus. Pastor, eu não estava fazendo nada. Então comece a fazer agora. Quer uma orientação? Eu posso te orientar espiritualmente. Eu não sou profissional em área que você trabalha, e não sou marketing, não faço, eu não vou te dar essas orientações. Não sou professor, não. Agora, espiritualmente eu te oriento. Se você precisar, vamos conversar. Ô pastor, me orienta, que a gente orienta. É importante. Mas não para não. Talvez você já pensou até em desistir da empresa onde você está. Você é o dono da empresa e já quer abrir falência. Não, você não é o dono, você é um empregado. Mas já pensou várias vezes: olha, eu vou embora dessa empresa. E coloca tantos defeitos. Volta lá para Filipenses capítulo 3, versículo 13 agora. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio. Vou continuar aqui não, só quero sua técnica. Ele prosseguia para o alvo, porque ele sabia que haveria um prêmio. O prêmio maior nosso é o céu. Mas existem prêmios aqui na terra também. A cura, a libertação, a prosperidade, o sucesso, Deus nos dá. Você pode, você tem direito de ser abençoado. Agora você não vai viver só para isso, mas é um direito seu. Então, o que ele diz? Quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. É o versículo 13 que eu estou lendo. Ele se esqueceu do que ficou para trás. É claro que tecnicamente ele não tirou da cabeça dele, não foi isso. O que ele fez foi o seguinte: ele parou de dar atenção para as coisas do passado que amarravam ele, que atrapalhavam ele caminhar. Estão me entendendo? Existiam coisas que impediam ele de caminhar. O que ele fez? Olhou para frente. É o que Deus quer que você faça. E quem que está na sua frente? Diga comigo: na minha frente está Jesus. Dois versículos que eu quero falar com você. Primeiro eu vou só mencionar, já até mencionei ele aqui antes. João capítulo 14, versículo 6. Jesus diz: eu sou o caminho. Amém? Então é esse caminho que você tem que buscar. É o caminho. Agora vamos aí, você está em Filipenses, vai um pouco adiante, vai para Hebreus, capítulo de número 12. Hebreus capítulo 12. Olha o que a palavra do nosso Deus diz. Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, aí vem Tito, Filemon e Hebreus. Hebreus capítulo de número 12. Hebreus 12. Hebreus capítulo 12, versículo de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Existem coisas que vão embaraçar a sua vida, existe pecado e você tem que tomar cuidado com isso. Abandone tanto o pecado quanto o embaraço, que tão de perto nos rodeia, e corramos. Correr aqui é prosseguir, e corramos com paciência a carreira, o caminho, a determinação que foi dada, a carreira que nos está proposta. Agora, o versículo 2:
olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? Amém. Você olha para quem? Para Jesus. Olha para quem? Para Jesus. Você olha para Jesus. E quando você olha para o Senhor Jesus Cristo, o texto fala, autor e consumador da fé. A minha fé está tão fraca, estou tão xoxo, a coisa está feia. Olha para Jesus. A Bíblia nos ensina que Jesus é a própria palavra. E eu posso garantir uma coisa: um dos motivos da sua tristeza, muito provável, é falta de olhar para Jesus. Você pode olhar para Jesus pela fé, mas pode também ler a Bíblia. E tem um monte de pessoas que não estão lendo a Bíblia. Pastor, eu estou tendo dificuldade para ler a Bíblia. Tem. Eu já falei para vocês aqui. Se você tiver dificuldade, fala comigo, que eu leio a Bíblia para você. Se você não está lendo a Bíblia, se você não está aprendendo, é porque você não quer. Já falei várias vezes aqui na igreja. Pode chegar, marca um horário comigo, pastor Wander. Tal dia o senhor pode estar na igreja? Posso. Porque agora eu estou tendo dificuldade para ler a Bíblia. Eu leio muito bem, só que eu estou com dificuldade. Pode falar, eu leio com você. Não tem problema não. A Bíblia nos ensina que 2 é melhor do que 1, não é? É bom. Você é um ótimo leitor, uma ótima leitora. Fala comigo. Eu vou ter o prazer de passar aqui 1 hora aqui lendo a Bíblia para você. E se você tiver alguma dúvida, explicando. Marque o horário com antecedência. Não dá para você só chegar e fazer. Mas eu estou aqui para te ajudar. Hoje tem um aplicativo, você pega o celular, ouve tudo, é verdade ou não é? Não é difícil, irmãos. Mas a gente muitas vezes está sem ânimo, não está com vontade. Eu dou graças a Deus que eu tenho capacidade de leitura, mas eu vou dizer para você, falo de mim, eu já tive muitos dias que deu um desânimo para me ler. Aí eu falei, eu tenho que ler, eu tenho que aprender. Eu sou pastor. Imagina o pastor não preparado, está amarrado. Mas não é todo dia que a gente está animado. Hoje eu estou animadão. Mas já teve dia que eu subi aqui no altar aqui e é só Jesus na causa. Que estava rindo aqui por fora aqui, mas pela fé, porque eu tenho fé que Deus ele trabalha. Mas no dia, já teve dia aqui que eu falei, oh meu Deus, acaba logo, faz o tempo passar logo. Né? O que eu quero dizer para você é que você deve prosseguir. Amém? Isso não é hoje não, eu estou subindo. Tá bom? Estou falando que aconteceu, coisa antiga. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. O que você está olhando para trás e não está... O que você não está esquecendo? Pastor, eu não estou esquecendo, não é dos problemas, é do meu tempo de glória. No passado eu era assim, 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 assim. Hoje eu não sou mais. Eu estou triste porque eu não consigo ser mais como eu era no passado. Talvez você não está conseguindo ser porque você não está aproveitando o seu presente e fica preso no passado. Ah, no passado eu fui isso, no passado eu fui aquilo. Acabou. Vou fazer uma pergunta bem sincera aqui. Tem alguém aqui que tem a capacidade de voltar no tempo? Tem alguém? Ninguém não? Se alguém tiver, você me avisa e me leva junto, que eu quero arrumar umas coisas erradas que eu já fiz na vida. Se você imagina poder voltar no tempo, ninguém tem essa capacidade. Como eu sei que eu não tenho essa capacidade de voltar no tempo, o que eu vou fazer? Eu vou, pelo menos, melhorar o meu futuro. Eu não posso mudar o meu passado, mas eu posso programar para que eu tenha o melhor futuro possível. Amém? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Eu esqueço. Dores, tristezas, deixa para lá. Glória, deixa para lá também. Pastor, mas quer dizer que eu não posso aprender com o passado? Pode. Aprender com o passado é uma coisa, viver no passado é outra coisa. Hoje eu sei que eu não vou pôr o dedo na tomada. Por quê? Porque eu já levei choque. Então eu aprendi, isso é algo bom para mim. Eu lembro disso para que eu não taque o dedo na tomada, que tem uma tomada aqui no chão, pegar o dedo, meter o dedo lá e levar um choque. Eu não vou fazer isso, eu aprendi. Então eu pego essa lembrança do passado, só que eu também não vivo o tempo inteiro. Eu vejo, não, eu tenho controle. Parece uma bobagem, mas tem pessoas que estão vivendo o tempo inteiro só pensando no que passou. Meu querido irmão, minha querida irmã, viva o agora, esse momento, e faça o que o escritor de Hebreus diz no versículo 2, olhando para Jesus,
autor e consumador da fé. Ele não é só o autor, ele consuma, ele trabalha ao seu favor. É isso que a palavra de Deus ensina. Vai lá para Isaías capítulo 40, a gente termina lá. Falta só Isaías e uma outra referência, só mais duas referências aqui, aí a gente termina. Isaías capítulo 40, versículo 28. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías. Isaías capítulo 40, versículo 28. Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. Deus, ele é todo poderoso, ele não cansa, ele não fatiga, ninguém é maior do que ele, ninguém tem mais sabedoria que ele, ninguém consegue entender. Mas aí ele fala algo importante no versículo 29. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Esse Deus que não cansa, ele também quer que você não canse. Mas se você cansar, ele te dá vigor, ele renova as suas forças. E ele fala que ele multiplica. O multiplicar aqui é relativo. A força de cada pessoa é diferente. Eu sou homem, sou criado numa cultura, aí tem uma mulher criada numa cultura diferente, nós vamos pensar diferente, vamos agir diferente, fisicamente somos diferentes, biologicamente diferentes, e dependendo da situação, vamos agir de maneira diferente. Eu conversava com um casal há um tempo, aí, conversando com esse casal, uma das coisas que a gente conversou foi, falando sobre filhos, aí eu falei, nós devemos agir com a razão e não com a emoção, porque um dos erros muito grandes dos pais com os filhos hoje é agirem pela emoção. Mas eu não tenho que ter emoção? Tem, mas ela não pode dominar. Aí eu perguntei, quem quer a razão e quem quer a emoção? Aí a irmã, pastor, eu sou a emoção, e o marido, ele é a razão. E é muito comum o homem andar mais pela razão, ser mais duro, pela cultura, e a mulher ser mais emotiva, e não há nada de errado nisso. Mas o que eu quero dizer, olhando para esse ponto de vista, tem coisas que para um é mais fácil do que para o outro. Quando ele fala de multiplicar a força, às vezes não é a mesma coisa para um ou para o outro, é diferente. E por que o Senhor está explicando isso? Para que você não fique, por exemplo, se comparando com outra pessoa. Eu não sou melhor do que ninguém, mas devido à vida que eu tenho como pastor, eu aprendi a filtrar muitas coisas. Tem muitas coisas que eu vivo hoje, que eu já passei, e tem que, antes de eu me tornar pregador do Evangelho, eu não conseguiria passar, porque eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo e aprendi. Às vezes, por exemplo, quando eu vou aconselhar, eu tenho que ser, entre aspas, frio, porque se eu vou pela emoção, eu vou ter um marido e a mulher, eu tenho que aconselhar. Aí um faz um drama, outro faz um drama. Se eu não tiver sabedoria, o que vai acontecer? Eu vou pender para um lado, eu vou pender para o outro. E tem hora que o pastor sai mal na história. Uma irmã, uma vez, ela ficou de 2000, deixa eu contar aqui, ela ficou de 2014, 2015, 2016, 2017. Nesses 4 anos, eu saí de uma igreja, e quando eu revi, voltei para a mesma igreja. Quando eu vi ela novamente, ela falou, pastor, um dia o senhor falou tal coisa para mim, eu fiquei muito triste com o senhor, e fiquei revoltada com o senhor. Eu fui bem duro com ela. Ela estava errada, eu fui duro. Talvez não precisasse. Mas onde é que eu quero chegar? A pessoa não estava pronta. É a pessoa. E a gente tem que saber disso. E eu já errei muito na vida, já falei muita bobagem na vida. Não sou perfeito, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Deixa eu continuar aqui, senão vou sair do ponto. Deus multiplica. Então não fique se comparando com outra pessoa. Ele vai multiplicar a sua força, a força que você precisa. Não se compare. Mas o fulano consegue, você não é o fulano. Versículo 30. Os jovens se cansarão e se fatigarão,
e os jovens certamente cairão. Quando ele fala do jovem se cansar, ele está dizendo, fisicamente, o ser humano, na flor da idade, com a maior força, a maior potência de força, se cansa, tem limitações, é o que ele está dizendo. Aí o versículo 30, mas os que esperam no Senhor, pode ser jovem, pode ser velho, não importa, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. É isso que vai acontecer. Deus, Ele te dá força para você caminhar e não ficar fatigado. Mas aí vocês lembram que eu comentei com vocês no início da mensagem? Mas os que esperam no Senhor. Aí a pessoa, a esperança dela, olha, o dia que eu comprar o carro, o dia que eu comprar a casa, o dia que eu conseguir um emprego, o dia que eu fizer isso, aí eu vou ficar bem, eu vou ser feliz. Você não está esperando em Deus, você está esperando que a sua alegria, que a sua felicidade, que a sua realização venha de algo físico ou de algo material. E isso está errado. Tem que vir porque você está esperando em Deus. E esse esperar aqui não é de ter esperança, é esperar de literalmente ter paciência, ficar, aguardar. Nos que esperam no Senhor, eu estou esperando algo de Deus. É claro que esperando em Deus eu mantenho também uma esperança. As palavras são parecidas, mas têm sentidos diferentes. Esperança de tempo, parar, esperança de ter uma fé, uma certeza de algo de bom vai acontecer. O que Deus quer é que você espere nele, para que Ele possa trabalhar a seu favor. Como é que eu faço isso? Confia. E depois que você confiou em Deus, volta aí um pouquinho para Eclesiastes capítulo 4. Aí a gente termina aqui. Pastor Wander, mas a minha esperança já acabou. E há muito tempo. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4. Eu falei capítulo 4, né? Eclesiastes capítulo 9, e o versículo é o 4. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4 diz: ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança. Ou aquela frase bem famosa, dependendo da tradução bíblica, enquanto há vida, há esperança. Vai agora para o versículo 10, capítulo 9, mas o versículo 10. Você está vivo, você tem esperança, então começa a fazer isso agora. Se já está fazendo, continua. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Entenderam? Faz o seu melhor, dá o seu melhor. E o seu melhor não é o melhor do João nem da Maria. Para de se comparar. O seu melhor é o que você pode fazer. E você pode muito. Ah, você pode muito. Demais. Você só não está usando. Deus fala para o Josué: ô Josué, levanta, pega o povo e atravessa. Aquilo poderia ter acontecido muito antes, mas eles ficaram 30 dias lá pranteando. Como eu disse, não é pecado, não é errado prantear, você ter um luto, mas você não pode deixar o problema parar você. Então, levanta-te. Amém? Levanta-te. Em nome de Jesus. E agora vocês vão levantar fisicamente. Todo mundo se coloque de pé. Em nome de Jesus. E você não vai duvidar do nosso Deus, não. Ah, está difícil. Ei, meu irmão, difícil é você ficar longe de Deus. Difícil é você não confiar. Confia no poder de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus, eu não estou aqui menosprezando a vida do teu povo de maneira alguma, Senhor. Mas eu não posso, meu Deus, deixar que as coisas continuem como estão. Eu não posso, meu Deus, deixar essas pessoas ficarem presas, meu Deus, na dificuldade. Não, Senhor, isso não pode acontecer. Por isso, Deus Todo-Poderoso, eu venho pedir em nome de Jesus, soberano Deus, ajuda essa pessoa a se levantar. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a viver o melhor do Senhor.
Ajuda esse pai, essa mãe a lidar com os filhos. Ajuda essa pessoa, meu Deus, a enfrentar as dificuldades que estão colocando ela para baixo. Essa pessoa que já desistiu, mostra para ela que ela não precisa e nem pode, nem deve desistir, de maneira alguma. Mostra, meu Deus, que ele pode continuar. Ela pode, Senhor. Coloque diante de Deus as suas dificuldades. Coloque diante de Deus as suas aflições. Nós temos um Deus que pode todas as coisas. Se levante, deixa Deus te ajudar. Tem uma tempestade querendo atrapalhar, tem uma tempestade querendo te colocar para baixo. Olha para Deus, olha para Jesus, olha para o Senhor, olha para o autor e consumador da sua fé. Olha para aquele que pode todas as coisas. Deus, crendo na tua palavra, eu peço, ajuda o teu povo. Não existe muito que eu possa fazer por eles se eles não tomarem uma decisão por si. Mas eu oro, meu Deus, dá força, meu Pai. Mostra para esta pessoa que ela não está sozinha e que o Senhor a ajuda, que o Senhor a fortalece, que o Senhor, meu Deus, dá uma nova oportunidade, uma nova chance. Mostra, meu Deus, em nome de Jesus. O Senhor, meu Deus, a ama. O Senhor cuida dela. E eu venho pedir, meu Deus, não deixe essa pessoa desfalecer nem voltar para trás. Meu irmão, minha irmã, está na hora de você parar de olhar para trás e olhar para o que Deus colocou à sua frente. Se você vê que você não consegue fisicamente, lembre-se do que Deus falou para Josué: aonde você colocar a planta dos pés, eu estarei contigo. Aonde você tiver a dificuldade, Deus, Ele vai te ajudar. Ore comigo. Deus te colocou aqui para você orar. Coloque diante do Senhor. Aleluia, Deus, eu confio em Ti. Quando tudo diz que não, Tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai subir. Sei que não estou só, diga para Ele: sei que não estou só, e o que diz sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor, venha em meu favor, e cumpra em mim, e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Não importa as circunstâncias, você tem um Deus que te ajuda, meu irmão. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Declare, abra a tua boca e diga: sei que não estou só, sei que não estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Diga para Ele, peça para Ele: venha em meu favor, venha em meu
prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Coloca as mãos no alto da sua cabeça em nome de Jesus. Meu Deus, o Senhor diz na tua palavra que o Senhor dá vigor ao cansado. Meu Deus, uma das coisas que pode estar cansado é os pensamentos e algo interno, o espírito, a alma desta pessoa. Esta pessoa está triste, deprimida, angustiada, mas agora eu estou aqui orando por ela. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu venho aqui determinar que todo cansaço mental, que toda fatiga, que toda tristeza, que toda angústia, que tudo que faz essa pessoa ficar para baixo, que tudo que atrapalha esta pessoa de ir para a frente, eu oro e determino, sai desta vida. Eu digo, Satanás, ouça a minha voz, pega tudo que é seu e vai embora da vida dele, e vai embora da vida dela, e saia do caminho dele, e saia do caminho dela, com tudo que te pertence, com todo o teu mal, com todo o teu problema. É você que colocou um problema físico nesta pessoa e ela tem vivido mal. Eu digo, sai daí agora. É a notícia do câncer, é a notícia que o médico falou, você tem um tempo determinado de vida. Eu ordeno, sai com a tua tristeza, sai com o teu mal, inclusive com a doença que está no corpo desta pessoa, com a miséria, com a amarração, com o desemprego. É você que levou essa pessoa a ter essa vida cheia de mal. Eu estou determinando, pega todo o teu problema, toda a tua maldição, seja na carne, nos dedos, nos ossos, nas articulações, nos órgãos internos, nos órgãos externos, e eu ordeno agora, tira a tua mão e diga, sai, sai, sai agora, em nome de Jesus. Agora levanta as tuas mãos e diga, meu Deus, muito obrigado, porque eu estou de pé. Diga graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Antes de você se sentar, pega a sua Bíblia, por favor. Abra lá no livro de Salmos, capítulo 20. Salmos, capítulo 20. Aí você, depois que você ler, você senta. Mas primeiro vamos ler aqui. Salmos, capítulo de número 20. A Bíblia diz aqui, Salmos 20, versículo 7. Vamos ler o versículo 6, para pegar o contexto. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido, Deus salva você, e Ele o ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. Uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Agora o texto que eu quero chamar a sua atenção, aí ele continua dizendo, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Ou seja, quando ele fala uns encurvam-se e caem, estão caindo. Mas quando ele fala nós, ele colocou no meio e diz, nos levantamos e estamos. Ele tinha caído, mas ele se levantou e permaneceu de pé. É isso que Deus quer que você faça. O problema não é você cair, o problema é você não se levantar. Esse é o maior. É claro que cair também é um problema, mas o problema maior é você não se levantar. Amém? Pode guardar a sua Bíblia e pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele vai honrar você. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Deixa eu dar um recado importante. Eu comentei aqui com vocês que se você tem dificuldade para ler, eu estou fazendo a leitura da Bíblia quase todos os dias. Eu estou fazendo uma transmissão online. Eu tenho um grupo da igreja, tem um grupo lá do WhatsApp que eu coloco lá a oração do dia. Naquele grupo eu tenho mandado o link e eu faço ao vivo as leituras da Bíblia. Muitas vezes você, pastor, mas esse horário não dá para mim ficar assistindo. Simplesmente liga e fica ouvindo. Tá? Só ouça, continua lá lavando a vasilha, lavando a roupa. Às vezes esse horário você chegou do seu trabalho e está lá fazendo seus afazeres, né? Tá, pastor, eu estou dirigindo, coloca lá e deixa ouvindo, não precisa assistir, só ouça. Isso vai te edificar. Estou fazendo esse propósito de leitura. Por enquanto eu estou fazendo a leitura só no aplicativo, é do TikTok, né, que eu abri agora, estou trabalhando nele, tá? Mas também
quero fazer isso também em outros. Por que o Senhor não está fazendo em outros? Porque eu estou tentando melhorar ali, eu estou tentando, como é que eu posso dizer, fazer com que, estabilizar tudo da maneira certa, fazer tudo bem feito. Aí assim, eu tenho que comprar, por exemplo, o microfone direito, tem que tudo certinho, tá? Para ficar tudo bacana. Mas não vou, coloquei no coração, eu sei que tem um monte de gente que não conhece a palavra de Deus. E você que não conhece a palavra de Deus, pode ter certeza que você vai conhecer mais, em nome de Jesus. Tá bom? Em nome de Cristo. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro, meu Deus, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, meu Deus, nesta noite. E eu venho pedir, meu Pai, que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida de cada um deles. Que o Senhor, meu Deus, os ajude, que o Senhor, meu Deus, os fortaleça, em nome de Cristo Jesus. Dê a eles, meu Deus, a sabedoria, dê a eles, meu Deus, a habilidade, dê a eles, meu Deus, a capacidade, para que eles, meu Deus, cresçam, para que eles, meu Deus, desenvolvam, para que eles, meu Deus, vivam